certeza de que vai ser muito proveitoso. Ah, eu tenho certeza. Eu admiro o trabalho de vocês faz tempo. Eu precisava falar isso pra vocês. Ah, não, então Desculpa. comenta mais conosco. Eu ia deixar pra perguntar isso depois, mas por favor, é um prazer saber. Eu vi que você segue a Brasil Paralelo. Falei, olha, ele acompanha de perto Eu sou mesmo. assinante e o primeiro conteúdo que eu tive acesso a vocês foi a Sétima Arte, né? Mas o que mais impressionou foi quando vocês falam, na realidade, acho que todos os conteúdos eles têm um grau de emoção, eles têm um grau de tocar a gente, porque é sempre tudo tão transparente e tão óbvio, né? E às vezes a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa. Mas quando em um conteúdo de vocês, principalmente naquilo da música, né? E a música é uma coisa que transcende a minha família. A minha esposa, ela toca instrumentos, a minha filha canta. Que legal. Só minha filha mais nova que não, ela não tem, ela é muito tímida ainda. Mas eu toco instrumento e eu toquei com a minha mulher, eu cantei com a minha mulher. Você toca o quê? Só pra... Violão e piano. Ah, legal. Que legal. Minha mulher toca violão e piano, só que ela toca piano muito melhor que eu. Minha filha toca violão, piano, canta e ela estudou sozinho, só canto que ela fez com É a Sandy, né? Olha, eu sou meio suspeito para falar, mas a Duda, ela tem uma coisa de viver a música que ela canta que é muito forte, tanto que legal. a gente chegou a fazer testes com profissionais, né, com gravadoras, o pessoal ficava enlouquecido com ela, só que ela teve uma decisão muito sóbria, ela falou, não, eu canto para mim. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu não quero cantar pra ninguém, eu não quero sair de um lado para outro, ficar... Não é uma vida de artista que eu quero fazer direito. Hoje ela tá no primeiro ano de direito, passou sem fazer cursinho na faculdade, Que um bacana. baita orgulho pra gente. Lembrando que teve 2 anos de aula online, né? E da criançada doente psicologicamente com o que foi a questão Da pandemia. E ela tirou de do letra. lockdown em casa. Teve suas dificuldades. O que eu acho importante, Lara, não é nem ter tirado de letra, é ela ter tido dificuldade, reconhecido suas dificuldades, adaptado a elas e sobrepujado. É isso que eu tenho mais admiração. Então, ela não é uma pessoa que simplesmente passou por cima. Ela teve o choque dela e ela teve que crescer muito nesse período, né? Mas estava contando para vocês, né? O conteúdo de música foi uma das coisas que a gente assistiu e a gente assistia em família. E, durante o que eram as imagens e a música, a gente se emocionava. E isso era muito legal, porque mexia com o coração da gente. Tem aquela cena da bailarina também. Nossa, que é a impossível bailarina, não... Cara, Sua pelos olhos. tinha Acho que é- Parkinson, Paulo acho, Musi não até. chora, ele sua pelos olhos. Sim. A bailarina com Alzheimer, né? Ela tinha Alzheimer, ela lembrou, ela porque ela ouviu a dança. música, como é E que ela era o começou a Lago do dançar. Cisne. Tá? Você vê, para você ver como é complexo o nosso pensamento, né? Mas eu acho que tudo, a parte histórica, explicar por que determinado assunto veio de algum lugar, os compositores, né? O que é o empobrecimento musical, né? Por que aquilo está ligado à cultura, o que remete a isso, né? Eu acho que foi muito importante para a Duda ver isso, porque pega numa fase da adolescência, onde existe essa coisa da transitoriedade, do modismo, né? E hoje, se nós olharmos, né, o que é o pulso do mundo, é uma coisa comercial. Então, as músicas, elas têm 3 frases, né? Realmente alguma coisa Uma que nota. fica na Uma cabeça, pasteurização da e ela música. é para durar 3 semanas, né? É uma questão de troca, é uma questão né, de substituição e necessidade de substituição e consumo ad nauseum, né? É diferente de mim, né? Vocês são bem mais novos que eu. Mas, Então. por exemplo, há 10 anos faz diferença lá, faz diferença sim. Minha época de molecada, a gente decorava Faroeste Caboclo, né? Imagina, Pô, uma 12 música minutos de... de música, pô. Você vê? Isso que eu ia falar, haja memória. Eu decorava também, eu decorei uma vez pro Faroeste Caboclo e a gente sentia, pô, incrível, porque, caraca, eu sei a letra do início ao fim daquela música, né? Bacana. Não, aquilo era assunto, sentava, cantava junto, a gente ia, pô, eu fui escoteiro, né? E na época do escoteiro, a gente sentava em volta fazia uma fogueira, sentava em volta da fogueira e cantava Floresta do Caboclo. E tinha um amigo meu, Foca, Guilherme Brambila, e ele tocava violão. Porra, eu tenho essas imagens de uma infância e adolescência que era permeado por música, né? E a minha filha não teve isso, né? Ela é o funk, é
eu não sei O nem rap, como é que o chama. hip-hop. Então, o hip hop e o rap, ele ainda te conta uma história, né? Eu falo porque eu gosto de rap brasileiro, eu não gosto de rap americano. Aquilo para mim é um bando de ostentação que não tem nenhum significado, né? E eu faço um esforço tremendo para não traduzir a letra, né? Porque às vezes você gosta da música e aquilo, né, meio que te... A hora que você traduz, te dá nojo que você fala, não quero ouvir isso daqui, isso me atrapalha. Mas rap brasileiro, quando você pega 1998, né? O Mano Brown, você pega todo esse movimento que veio, né, dessa época do começo dos anos 2000, né, onde você tinha Racionais MC, você tinha as letras que contavam histórias, que traziam a realidade daquilo que era a vida dessas pessoas, sem vitimização, né? Qualquer uma das letras, elas contam histórias, né? E se você for ver, eu sei algumas decoro até hoje, né? Estamos falando de 20 anos atrás, né? Mas isso minha filha não viveu, né? É a coisa do muito simples, do muito descartável hoje. Em hoje. dia tá tudo tão rápido, né, Paulo? Então, até as músicas tem que ser essa coisa rápida, os vídeos também, os filmes, por exemplo, você estava falando também da Sétima Arte, que é uma nossa trilogia também sobre o cinema e tal. Eu me lembro, assim, você pega o Rock, por exemplo, né? Você tem toda a série do Rock. O Rock 1, cara, leva, sei lá, meia hora pra alguma coisa substancial acontecer no filme. Tem uma cena que é 5 minutos dele andando, assim, pela rua escura, não sei o que e tal. Aí ele vê os caras comendo negócio na rua, aí que te remete uma sensação. Entendeu? Né? Hoje é o seriado. Em dia já tem que, nos 5 primeiros minutos tem que rolar uma porrada, porque senão não dá certo. Aí não prende. É a história, por exemplo, eu acho que foi uma entrevista do Padilha falando sobre o Capitão Nascimento como personagem. Ele não era o personagem principal do filme, né? E a Tropa de Elite era um filme que, isso ele falando na entrevista, eu lembro dessa entrevista, ele falando, olha, a primeira pessoa que assistiu, ela falou, olha, você tem um filme aqui que demora 40 minutos para acontecer alguma coisa. Desculpa, isso não vai pegar. Não vai, a pessoa vai com 20 minutos na televisão, ela vai mudar, nem isso, 15 minutos. Né? Agora, o cara interessante não é o Matias, não é o outro menino, é o Capitão Nascimento. Sim. E aquilo que era a programação deles, que eu entendi que o Wagner Moura, ele tentou criar um anti-herói, virou o herói. Sim. E o pessoal falou, pô, mas é isso daí que faz sentido. É esse cara mal, que vai atrás do cara mal, que eu acho que quebrou as pernas de todo mundo, e eles tiveram que entender que, exatamente, que o brasileiro, ele sentia falta desse senso de justiça, essa bússola moral. Peraí, você machucou? Vamos ver como é que é você então. Né? E essa condição, né, quando a gente olha, aliás, todo o Sétima Arte, a gente começa a ver a questão da propaganda que é mostrado, a importância do cinema, e aí vem a história do domínio da narrativa. Né? O que a gente tem hoje? A gente tem coisas muito curtas, que normalmente são para criar essa narrativa, só que, veja, quem tem um mínimo de bússola moral, você bate o olho naquela coisa, você enjoa, você fala, já sei o que está querendo me vender. Não, obrigado. E aí você enxerga esses grandes streamers, né, que estão começando a perder o que é não pelo monopólio em si, mas eles estão perdendo audiência pela qualidade do que eles estão querendo vender. Eles estão querendo vender uma verdade fabricada que aquilo não faz sentido para ninguém, só para quem vive de mentira. O próprio Elon Musk tweetou recentemente a respeito da Netflix que tipo, não dá para assistir mais nada na Netflix porque tá cheio de lacração, etc. Eu não tenho a menor paciência. É sempre um final duvidoso, onde o cara que teoricamente é o herói se dá mal porque ele tem princípios morais, o cara que é o vilão, ele não se dá mal, ele não se dá bem, mas assim, ele não se dá mal, então é aquele final dúbio que ele mostra para você que muitas vezes o crime, ele não que compense, mas ele tá dentro de uma esfera de inatingibilidade que você fala assim, a impunidade compensa. Sim. Cara, o que você quer mostrar com isso? Isso não é a realidade. As pessoas, elas, mais cedo ou mais tarde, né, se a pessoa não é um psicopata, ou seja, se ela tem alguma empatia, ela vai lembrar daquilo, ela vai se culpar pelo que ela fez. Ou então, os desfechos mais trágicos, né? As pessoas que são consumidas pela violência, elas terminam de forma violenta. Não tem